Olá, pessoal, começando mais um Pode Falar com Elin Naim. Muito obrigado pela paciência de aguentar esse gordinho que está tentando virar ex-gordinho com o passar do tempo. A gente vai falar hoje sobre vendas, sobre negócios, sobre economia de uma maneira geral. O nome dele é Léo Everton, ele é empresário aqui da nossa cidade, é especialista em vendas e vai bater um papo muito bacana com a gente. Léo, prazer em recebê-lo. Eu falo muito aqui, o pessoal já até brinca com esse início de programa. É rápido, quando menos percebe já acabou. Muita gente chegou nervoso, não é o seu caso, você já tem experiência com venda, então já é um cara mais experiente, mas passa muito rápido. E a gente sempre fala um pouquinho do ser humano primeiro, né, do cidadão. Então, primeiro, nascido aonde, pai, se já é pai de alguém, se é filho, é filho de quem, obviamente, para a gente entender um pouquinho. Obrigado. Bom, eu que agradeço já primeiramente aí pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui hoje poderia contribuir um pouco com o pessoal, né? Mas meu nome é Léo Everton, mas meu nome mesmo é Everton Leonardo. Mas a pessoa misturava Everton com Emerson, com Everson. Eu falei, não, Léo, 3 letras, só vai dar ruim se Prático. tiver Alzheimer ou amnésia, né? 3 letras fica mais fácil. Então, eu trabalho esse nome, né? Como a minha marca, Léo Everton. Eu sou filho do Sebastião Rangel, Dona Ivani, sou nascido em Campos. Fui criado no Rio ali até os meus 13, 14 anos, depois voltei novamente à cidade e estou por aqui trabalhando e achei minha esposa aqui, estou casado aqui, estou junto com a minha esposa há 25 anos. Já tem um tempinho. Achei lá em Farol de São Tomé. Alô, Farol! Lá em Farol de São Tomé. A gente se conheceu lá. Estamos aí há 25 anos juntos, 17 anos de casado, com 2 filhas lindas, né? A Meninas, Helena, duas 2 meninas, meninas. a Valentina de 13 e a Helena de 8 anos. Legal. E trabalhando bastante, né? Porque quem tem filho sabe que não tá fácil, tem que trabalhar. Mas graças a Deus. E trabalhando, contribuindo muito com as pessoas, né? Esse é o meu grande propósito. De levar conhecimento. Eu sou de formação, eu sou professor de educação física. Mas eu costumo dizer que eu deixei que a educação física é mente sã e corpo são, né? Eu costumo dizer que eu larguei um pouco o corpo e fui mais para a mente. Então, eu trabalho muito com treinamento, consultorias, né? Essa parte de abordagem. Tenho também formação na área de hipnose, terapia, toda essa área comportamental. E acabo misturando um pouco isso também com os princípios cristãos, né? Eu sou cristão, então vivi muita coisa, passei por muita coisa, já quebrei 2 vezes, já devi mais de 500 mil, já me levantei, já dormi debaixo de ponte, já vendi cerveja na praia. Eu falo que eu só não Do vendi. alfinete ao foguete. Falo que eu só não vendi o corpo, nem a alma e nem o espírito. O resto, Já se vendeu. fosse lícito, a gente vende, né? A gente já vendeu. Então, basicamente, esse é um pouco aí de quem é o Léo Weber. Vamos falar de vendas, que é uma das coisas que você trabalha e gosta, né? É especialista nessa área. Vender para muitos é um grande desafio, né? Você tem várias pessoas hoje com vários produtos, não só produtos, mas serviços, etc. Bons, mas que não têm o dom ou não procuram arrumar profissionais como o Léo, como outros profissionais, para ajudar nessa deficiência. Porque às vezes você tem um bom produto e você não consegue vender até do que um outro determinado produto ou serviço, sendo melhor e com preço melhor. E a gente vive isso no dia a dia, né? Então, às vezes as pessoas têm o dom ou o serviço de fazer algo bom com um preço justo e não conseguem vender, e outras pessoas que têm o dom da venda, muitas das vezes acabam vendendo sem ter um preço bom e sem ter um serviço bom. Então, a primeira coisa, o que essa pessoa que tem um bom produto, tem um bom serviço, deve fazer? Qual é o primeiro estágio? Fala assim, poxa, eu posso vender mais, eu tenho condição de vender mais, ou o meu serviço ou o meu produto, para dar aquele startzinho. Hoje a gente tem a rede social que é um absurdo, né? A gente vai falar também dessa mudança daqui a pouco, né? Da mídia tradicional para essa revolução que é o mundo digital, que tem seus bônus e os seus ônus, né? Mas o que é o primeiro start? O que a pessoa tem um bom produto, tem um bom serviço, ela precisa fazer?
Exatamente. Primeiro passo principal de tudo é entender que você vai vender para alguém. Todo produto precisa de um público. E o que eu mais vejo pessoas errarem, e quando fala assim, um produto bom ou ruim, às vezes o produto é maravilhoso, mas está comunicando para o público errado. E aí passa a não ser bom. Passa a não ser bom. Vender, basicamente, é aprender a comunicar entre duas pessoas se comunicando e conectando um produto ou serviço no meio que resolva um problema ou traga algum desejo que a pessoa tem. A pessoa do outro lado que vai comprar o produto, ela tem um desejo ou uma necessidade. Basicamente é isso. E esse produto vai resolver essa necessidade ou essa urgência ou esse desejo. E aí, quem está vendendo às vezes não está sabendo comunicar. Sempre a falha é uma falha de comunicação. E uma outra coisa importante deixar claro é que vender não é dom. Tem pessoas que têm facilidade. Inclusive, essas pessoas que as pessoas acham que têm mais facilidade são aqueles mais faladores, aqueles mais desenrolados. Não, tem um amigo meu, rapaz, bom de venda, desenrolado, bom de papo. Hoje, as pesquisas mostram que, pelo contrário, essas pessoas tendem a sair do caminho da técnica, porque elas por terem essa... O quem é muito comunicador, muito comunicativo, tem uma dificuldade de seguir regras, de seguir processo, e venda ela é processo. Ela é técnica, ela é treino, ela não é dom, uma coisa. Lógico, tem uma facilidade, sim. É igual, por exemplo, falar que o Neymar não tem um dom de jogar futebol, pô, não tem como. Tem o dom, beleza. Mas se não treinar... aprimorar. Se não treinar, não adianta. Eu particularmente acho que o Neymar tecnicamente tem mais dom, tem mais dom que Cristiano Ronaldo, por exemplo. Mas Cristiano Ronaldo treina muito mais que Neymar. E é muito mais dedicado. Muito mais dedicado. Nem à toa que ele tem várias bolas de ouro como o melhor do mundo e o Neymar não tem uma. Nada contra quem torce é o Neymar. Eu tô dando um exemplo para entender na prática. Que os dois têm um dom, mas se você analisar, o Neymar tem mais dom, mais habilidades naturais que o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo é muito mais disciplinado, muito mais treinável. Liga muito mais os processos. Exatamente. Né? E venda é a mesma coisa. Venda, você pode pegar uma pessoa que ela não sabe nada. E eu falo o seguinte, a melhor pessoa para você treinar em vendas é uma pessoa ensinável. Esse é o melhor caminho. Se ela é ensinável, ela aprende o processo, entende o passo a passo, ela pega qualquer produto e vende não para qualquer pessoa. Muito cuidado com esse título dessa coisa. Vende qualquer produto para qualquer pessoa. Não. Isso não existe. Você tem que entender qual é o seu produto, qual é o problema, a necessidade ou desejo que ele resolve e quem paga por isso. Quando você conecta isso e conecta a comunicação sobre como quebrar a objeção, o que ela realmente deseja, em que momento ela está, qual é a jornada de compra dela, isso é toda uma análise que é feita. Então as pessoas acham que vender, simplesmente eu vou pegar ali, literalmente a palavra é vou empurrar isso aqui em alguém. Isso funcionou por um tempo, mas hoje com o marketing digital, hoje a informação tá para todo mundo. Hoje a pessoa vai no médico, ela vai no Google primeiro e pesquisa. Que dor é essa? E chega no médico dizendo, doutor, eu já acho que é isso, tem tal medicamento, já sondei isso aqui, já li a bula online e ela já chega com quase uma solução pronta. E o cliente hoje, o nível de consciência dele subiu muito. Então não dá mais para ser amador. Eu costumo dizer o seguinte, o problema hoje da venda não é concorrência, o problema é incompetência. Quanto mais concorrente tiver, ótimo. O problema é qual é o meu nível de competência. Porque quanto mais competente eu sou, menos eu me preocupo com concorrência. Porque fora a questão do produto, ou serviço, ou preço, eu tenho como trabalhar a minha marca, eu tenho como trabalhar posicionamento, eu tenho como trabalhar várias campanhas diferentes, eu tenho como trabalhar redes sociais, por exemplo. Eu tenho um serviço que é para farmácias. Eu tenho uma agência de marketing digital e eu dou muito treinamento para donos de farmácia. É um braço do meu instituto. Muito forte, inclusive, um dos que a gente mais arrecada financeiramente. Por exemplo, quando eu faço trabalho com farmácia, eu falo para ele, cara, não foca no Instagram, você tem que focar no Google. Porque quando você está querendo procurar uma farmácia, você vai procurar uma farmácia onde? Vamos supor que você está numa cidade diferente, não conhece nada. Você vai procurar uma farmácia para você comprar um médico. Você não quer sair do hotel, você vai procurar onde a farmácia? No Google. Então eu falo para ele, o Google é obrigação. E eu pego muitos donos de farmácia preocupados, por exemplo, com o Instagram. Que eu preciso fazer cada mercado é um estudo para ser analisado de maneira Exatamente. Diferente. Aí o Instagram, não é que o Instagram para ele não funcione. Também funciona. Também funciona. Como eu acho também que o site, muitas das vezes,
ele não é um... Eu falo isso por experiência do meu próprio negócio. O site, ele te dá credibilidade. Ele muitas das vezes não vai te dar a venda. Sim. Mas ele vai te dar credibilidade. Porque hoje em dia, infelizmente, a internet é um mundo sem dono, com falsificação para tudo quanto é lado, né? Exatamente. Hoje em dia, o que você mais cai aí é golpe de vendas de produto que as pessoas muitas das vezes não pesquisam, né? Não vão ali no Reclame Aqui, no pesquisam. E até os próprios meios de tentar diminuir essa falsificação, eles estão sendo burlados também. Então, a internet hoje é realmente um desafio, essa maior rigidez, a maior segurança. Sim, sim. Agora, tem como fazer várias coisas. Igual, por exemplo, tem coisa que você resolve no WhatsApp. Às vezes a pessoa acha que, por exemplo, um site vai resolver. De repente, eu preciso ter um site que leva a pessoa para o meu WhatsApp. Que, por exemplo, já sabe que a taxa de conversão no e-commerce, por exemplo, se o cara entrar e for no e-commerce, cair num site para comprar uma roupa, se aquele site não é tão conhecido, como, por exemplo, hoje tem a Magalu, né? A Magalu muitas das vezes vende produtos de outros sites. Que não é dela. Que isso aí já está bem... Então, o que a Magalu faz? Ela não vende produto, ela vende marca. Ela vende justamente isso que eu acabou de falar, ela vende segurança. Ela vende a confiabilidade. Hoje a gente, eu particularmente não sei, né? Mas eu ouvi isso, até que gostaria de saber. Esses sites, eles só te garantem a entrega. A qualidade do produto hoje, esses grandes sites que vendem... porque hoje, qualquer pessoa pode ter o seu produto vendendo na Magalu. Sim, mas aí o que acontece? Lá dentro do site, aí o que eu falo da importância de você entender que o seu produto vai chegar numa pessoa. Lá dentro do próprio site da Magalu, você vai avaliar aquele produto. E a Magalu vai entender o seguinte, se o seu produto é mal avaliado... Ela vai tirar num determinado tempo. Exatamente. Por quê? Porque a preocupação dela não é em si o seu produto, é a experiência de quem está comprando. Na Magalu. E se a tua experiência é boa, fortalece a marca dela. Então ela quer você ali dentro. Ela quer você ali dentro. Se você presta um serviço ruim, se você entrega fora do prazo, se você promete entregar uma coisa e entrega outra, você começou a ter avaliação ruim, ela te corta. E isso serve para tudo, até para o Google. O Google, se você, por exemplo, tem uma conta no Google lá de uma farmácia, ou de uma loja de roupa, ou de uma clínica, e os clientes não vão lá avaliar, quando você está numa área e a pessoa vai pesquisar, se sua qualificação está baixa, sua pontuação você vai ficar em último. Você fica lá por último. Por quê? Porque o Google não vai colocar a marca dele em risco. Entendeu? Então é Uber e assim por diante. Ou seja, no final das contas, o que mais importa é a experiência do cliente com o teu produto ou serviço. Se você entender esse jogo, por quê? Inclusive, a gente já tem pesquisas que mostram que 59% da fidelização do cliente está na experiência de compra. Por exemplo, por que no ramo de farmácia... pós também é muito importante. Sim, a experiência ela vai no todo. Desde o teu marketing para chegar ao cliente, a experiência que ele vai sentir para atrair. A qualidade do produto no final. Até o pós-venda depois de que ele usou. Inclusive, o pós-venda ele é muito mais lucrativo. O pós-venda ele fideliza, pega indicação e faz o cliente comprar de novo. E o pós-venda custa... A nova venda do pós-venda custa 6 vezes mais barato do que aquela do marketing da primeira compra. Então, quem é inteligente e tem um processo, ele trabalha muito mais no pós. Lógico, vai trabalhar para entrar. Mas não adianta eu entrar se o saco tá furado. Eu tenho que ter um processo organizado para eu pegar o cara no pós, para manter o cara no pós. E ele é muito, inclusive, ele é negligenciado pra caramba. Porque o cara quer vender, quer vender, quer vender. Não, o foco não é só vender. Você tem que vender, trazer o cliente. Aí ele vira teu cliente, depois tu fideliza ele até chegar num ponto que ele vira o seu vendedor. Tá? Que é quando ele começa a vender para você, de tão bom que é o teu produto, o teu serviço. E as pessoas negligenciam. Muitas pessoas, empreendedores, ficam focados no vender, no vender, no vender. Ah, já vendi? Vendi. Não, o maior dinheiro tá no pós-venda, não na venda. Até porque isso não vai, se você não tivesse todo esse processo, isso não vai continuar. Não vai. Exatamente. A 4Vendas ela tem sempre essa preocupação, né? Por isso são 21 anos no mercado.
Sim. A experiência ela tem que ser um todo, porque daqui a 2 meses vai ter um outro, e daqui a 3 meses outro, e daqui a 4 meses outro. Então, se você não fizer a entrega como tem que ser feito, vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a falar assim, não vou mais. Pô. Exatamente. Não tem essa entrega. E esse pós-venda ele é tão simples, cara. Você mandar no WhatsApp uma pergunta pro cliente assim, e aí, como é que foi, de 0 a 10, como é que foi tua experiência com o nosso produto ou serviço? Aí ele, foi 8. Tá, e o que faltou para ser 10? A gente já tem estudos que mostram que o cliente não abandona uma empresa quando ele não ficou satisfeito. Ele abandona quando ele não ficou satisfeito, ele reclamou, aí ele volta e novamente o problema continua lá. É aí que ele larga. Sempre o cliente dá essa segunda chance para a empresa. Lógico, há casos que é muito extremo que acontece. Realmente. Mas 90% dos casos, às vezes, é uma besteirinha. E nessa pergunta de conversar com o cliente, 0 a 10, que nota você daria pra gente? 8. Por quê? Por causa de tal coisa. Por causa de tal coisa. Voltando aqui para a gente acabou falando bastante coisa, mas para primeiro passo é você entender para quem que você tem que vender, né? Exatamente. E qual a maneira de comunicar e de que maneira comunicar com aquele cliente. Exato. Esse é o primeiro passo. Qual é a dor, desejo, necessidade do teu cliente. E saber como chegar a ele, né? Ou seja, como comunicar. Tu vai comunicar nos 3 pontos. O que você fala? Você já falou um pouco sobre a questão do digital, né? Uhum. O que você fala sobre a mídia antiga? Só para a gente poder falar mídia antiga para as pessoas não entrarem depois porrando a gente. Offline. Não só offline, não, mas mídias tradicionais que sempre tiveram impacto e resultado, que eram essenciais à época. Ao meu ver, ainda continuam com bastante força, mas o que hoje você... Óbvio, a grande importância do digital não se discute, é um mercado que mostrou por A mais B que ela é extremamente necessário. Mas qual o papel dessa mídia antiga? Ela vai de produto para produto, ela vai de serviço para serviço, ou seja, eu como um produto e um serviço, né, que a gente vende, que são os eventos. Para mim, é a importância de ter os dois. A gente gosta de fazer a mídia antiga, que a gente chama de antiga, mas que, óbvio, não é antiga, e a mídia digital, que é uma necessidade. Sim. Então, isso vai de produto para produto, de serviço para serviço? Sim, de produto para produto, de serviço para serviço e de momento para momento. Tem momentos que funcionam pra caramba. Vamos só fazer o pessoal entender o que é mídia antiga. Dá um exemplo. Carro de som, panfletagem, rádio, TV, funcionam muito bem. Agora, em que momento funciona? Eu acho que a TV ela tá até um pouco fora disso, porque ela ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Eu digo mais rádio, carro de som, panfleto, essas coisas que acabaram tendo jornal impresso. Jornal, sim. Há um crescimento natural, pelo menos no Rio. A gente vivenciou isso num grande evento que a gente fez no Rio. Essa mídia OH que a gente chama, que são os painéis digitais, que essa mídia impactante, visual, isso cresceu muito no Rio, ou seja, há uma migração, né? As telas em si. Hoje, pra você ter ideia, as maiores empresas desse ramo foram compradas, boa parte delas, pela Rede Globo. Ou seja, a Rede Globo viu a importância dessa mídia e adquiriu quase que 50% das maiores. Sim. Ou seja, ela era um cliente, ela estava gastando muito, falou assim, opa, eu tenho que associar isso aqui ao que eu tenho hoje. Ou seja, Acoplar, perfeito. Ou seja... isso é entender a jornada do cliente. Não tem jeito, né? Porque, na realidade, não tem o Jornal Globo. Ele continua existindo. O que é essa tela ali? É literalmente um jornal digital. Onde, em vez da pessoa estar com o jornal na mão e folheando... Ela tá passando. Tá passando na tela. Entende? Então, é literalmente um jornal digital. Agora, Léo, e aquele jornal de papel? Vamos supor que você tem um produto, por exemplo, que é algo mais voltado para a terceira idade. Que hoje ainda funciona muito esse Facebook público. Também. Quer ver outro público que lê muito jornal, os pessoal advogados. Tem uma galera que usa muito jornal ainda nessa linha de política. Então, às vezes, você anunciar ali funciona muito bem. Então, por exemplo, tem É de produto para produto, não tem jeito. Tem um jornal, te dá um exemplo, um jornal de igreja.
Tem igreja que produz o seu jornal. Todo mês ou toda quinzena só o jornalzinho da igreja. Aí a pessoa fala assim, poxa, vou anunciar no jornal da igreja? Nada a ver, eu vou pro Instagram. Não, eu já vi um cara que anunciou sapato e roupa social masculina e ele focou só em anunciar em jornal de igreja. E deu certo. Super certo. Barato e pegou o público certo. Deu pra entender? E ele falou, pra que eu vou lá? Porque o irmão, ele vai dar uma folheadinha. Aí pegou meia folha daquela, é barato, meia folha daquela, ajudou a igreja, né? Porque a igreja precisa rodar o processo. O material. Ele rodou, vende online, vende por site online, fortaleceu a marca dele para um público evangélico, usou o jornal como mídia. Diz uma coisa, hoje quando a pessoa contrata a empresa do Léo, até pode fazer o jabá, pode explicar tudo um pouco, faz aquela determinada contratação, já deu para entender que é feito um estudo por parte de vocês, né? Exatamente para fazer um cronograma e falar, ó, na nossa visão como empresa, o seu produto é para esse tipo de cliente e precisamos comunicar dessa e dessa maneira, além, obviamente, do treinamento com quem efetivamente vai estar ali, ou no telefone, ou no computador, ou, obviamente, presencialmente. É assim que funciona? Hoje eu faço tanto palestras, né? Eu quero fazer uma palestra de início de ano, uma palestra motivacional, palestra de venda, a gente faz. A gente tem a parte de treinamentos, que aí é onde já tem apostila, já tem todo um material que a gente executa. Qual o nome da empresa? O Instituto Kaizen. Instituto Kaizen. Kaizen, E aí no ramo de farmácia, o Instituto Farma Vendas, que é voltado para vendas e marketing para farmácia. Mas eu atendo hoje 90% dos meus clientes do ramo de farmácia, mas eu atendo outros clientes também, porque até por uma questão de mercado, que a gente estava conversando antes, hoje você tem tanta demanda que uma das coisas que mais faz você crescer no mercado e rápido é a especialização. Então eu me especializei também para o ramo de farmácia, até por uma necessidade. Porque aquela velha história igual o pato, né? O pato quer nadar, quer voar, quer correr, ele não nada bem. E é um trabalho... eu tenho um pouquinho de experiência, porque eu já tive... eu tenho um grande amigo, irmão, que é dono de farmácia já de família, tradicional há muito tempo. E é um mercado que mudou muito, né? Mudou muito. As grandes redes vieram e não tem como competir em preço muitas das vezes com elas, né? Em alguns produtos. Então o trabalho é mais complexo ainda, ou seja, você tem que tentar tirar leite de pedra, com um bom atendimento, Sim. Com aquela questão. Eu acho que as farmácias ainda, por exemplo, a deles lá ainda continua, graças a Deus, com muito sucesso, devido a todo o carinho que o bairro tem, por exemplo. São farmácias de travessão, ou seja, as pessoas têm um carinho, né? O pai do Lucas é como se fosse um médico há 40 anos atrás. É um dos modelos de negócio de farmácia. O cara não é médico, mas a credibilidade que ele passa já há 50 anos para as pessoas fazem com que ainda as pessoas compram pela pessoa, pelo atendimento. Muitas das vezes um outro medicamento tem preço, mas no grosso é muito difícil você brigar com Raia, com Pacheco. Mas por exemplo, em travessão dificilmente você vai ter uma grande rede lá. E a farmácia ela tem 3 modelos de negócio. Por isso que é importante você ser especialista, que você consegue entender o jogo. E eu vou deixar claro para as pessoas poderem entender aqui. Farmácia, o cara tá lá em travessão. Eu falo que é a farmácia do herói. É esse cara que ele vira o médico do bairro e ele vai ficar há 50 anos. 50 anos, beleza. Se não criar descendência, tem prazo de validade. Ok. Temos o segundo modelo, que é a farmácia popular. Geralmente são aquelas vermelho e amarelo, que tem um monte de promoção e tal, tô muito no centro, e panfletagem, usa muito panfleto, na mão, o locutor na porta de loja. É isso aí. São as de popular. E eu tenho a terceira, que é o modelo já grande rede, que ela já tem estacionamento, mas você não vai ver locutor na porta, você não vai ver É outro posicionamento. E ela não vende medicamento. Ela vende acesso, ela vende conforto.
Por isso que muitas das vezes você fala, não, geralmente as grandes redes não são as melhores de preço, porque o custo dela é muito alto. Elas têm que pagar impostos altíssimos, tem uma despesa logística muito alta. Só que, estrategicamente, ela coloca melhores preços em alguns tipos de produto. E aí que leva vantagem. Exato, porque sabem trabalhar muito bem a questão do marketing, da logística. Você quer ver outra coisa? Grande rede não faz delivery, pelo menos não fazia. Devagarinho estão tentando, mas por que não faz muito delivery? Porque o custo de delivery é alto. Uma farmácia de grande rede tem em média 3% de lucro levantando a mão para o céu. 3%. 3% é uma margem muito baixa. Se você for comprar numa farmácia igual do seu amigo de travessão, ele entrega até de graça. Mas se você for numa grande rede, até te entrega. É 8, 10, 12 reais a entrega. Não tem como fazer de graça porque a margem dele é muito baixa. Então, quando você entende o cenário, eu entendo em que local, em que momento, aí eu vou ver. O cara de travessão, será que é melhor trabalhar o jornal da igreja, o panfleto e o carro de som? Ou eu ficar fazendo meme no Instagram? Onde viralizou, teve lá, igual o meu vídeo, passou de 1,5 milhão de visualizações. Mas não vendeu. Mas 1,5 milhão de visualizações, nem travessão tem 1,5 milhão. Às vezes o vídeo do cara chegou lá no Maranhão. Adianta de quê? Nada. Então, vender é estratégico, tem que ser pensado. Muitas das vezes, pro rapaz que tá lá, o panfleto e o carro de som, ou cadastrar o cliente no WhatsApp, montar um grupo de WhatsApp, montar uma listinha de transmissão. Promoção disso. E saber trabalhar, quer ver outra coisa? Trabalhar grupo de WhatsApp segmentado. Te dar um exemplo. Ele tem um grupo de WhatsApp de idoso, ele tem um grupo de WhatsApp de mães, ele tem um grupo de WhatsApp de beleza feminina e de homens, por exemplo. Aí na segunda ele manda uma promoção só no grupo de masculino, sei lá, um Tadalafila. Mas é estratégia, é isso aí, cara. Exatamente. Vai funcionar bem para ele. Para a grande rede já não vai. Então, mesmo dentro do ramo de farmácia, você tem várias estratégias para trabalhar. E a venda, ela precisa ser inteligente. Porque uma venda inteligente, ela traz baixo custo e alta lucratividade. É isso que a gente mais quer buscar num processo de venda. Venda inteligente e lucrativa. Tô dando uma olhadinha nesse livro aí. Sim. Fala um pouquinho pra gente dele. Sim. Na verdade, uma das coisas, inclusive, que tá aqui esse livro, inclusive você vai receber um, tá? Por que eu tô falando isso aqui? Eu vou deixar na sua mão. Esse aqui ainda não é o livro pronto. Eu vou pegar o livro pronto. Esse aqui é só um protótipo que eu fiz. Só para parecer a capa dele. Por que eu tô falando isso? Porque em vendas, uma das coisas que as pessoas mais colocam é que vendedor é mentiroso. Já reparou isso? A pessoa fala assim, fulano é vendedor. Tu já bota um pé atrás. Infelizmente, 90% acaba vulgariza. Acaba encaixando. E aí é uma realidade também em muitos cenários, tá? E uma coisa que eu aprendi, eu sou cristão, né? E eu sigo os caminhos de Cristo. Você frequenta qual igreja? Eu frequento hoje a Igreja Batista do Flamboyant, pastor Sandro Reis. Aqui no Flamboyant, Igreja Batista do Flamboyant. Onde que é a Igreja Batista? Ali naquela Caldas de Viana. É ali. Na Caldas de Viana. Antes da Gilberto Cardoso, um pouquinho. Inclusive, vai inaugurar o templo novo lá. Pastor Sandro é Eu sou católico, mas frequento a segunda igreja todos os domingos há 9 anos. Sim. Pastor Adonias? Hoje, pastor. Mas já acompanhei etc. E Perfeito. tem uma história com a segunda igreja muito bacana. Então, eu vou à missa e vou ao culto da segunda igreja. E tudo que é bom entra e fica, e tudo que não é bom entra e sai. Perfeito. E o que eu trouxe para esse livro? Gosto, me sinto bem, tanto na missa quanto no culto da segunda igreja. E outras igrejas que também já fui como visitante. Exato. E adoro. Esse livro é chamado 21 Dias para Prosperar com o Pai. Lembra que eu te falei que eu já devi mais de 500 mil e quebrei 2 vezes? Tem coisas tem coisas que a gente vai aprendendo com a vida, e eu aprendi isso muito tarde, infelizmente. E eu escrevi esse livro porque eu vi a necessidade das pessoas aprenderem. É um livro simples, que você lê em 21 dias, cada dia tem um princípio. Então, o que é um princípio? Eu quero um depois, tá? Não, você já tem, é seu. Eu só não vou dar esse aqui porque, como eu falei, você vai fazer primeiro. Vendedor, às vezes, é mentiroso. Eu vou pegar o meu livro na gráfica amanhã.
já está tudo certo. Isso aqui é só um protótipo, porque eu gosto de trabalhar com a verdade. Inclusive, um dos princípios que está aqui é a verdade. O que é um princípio baseado no Pai, que é Deus? O Pai de todos os pais, o Criador de tudo. Não independe de local, independe de religião, independe de tempo, de época, independe de qualquer coisa. Funciona. Por exemplo, você pode ir na católica, pode ir na segunda igreja e eu lá na Batista do Flamboyant. Não tem problema nenhum. Mas verdade É verdade. é verdade. Ponto. É um princípio. E tem pessoas que às vezes a vida dela não anda, que às vezes é uma pequena mentirinha que ela contou ali. Tem mentira que é grande, tem mentira que é pequena, não interessa. Vai atrapalhar o processo dela de desenvolver a prosperidade. Então, nesse livro, eu coloquei 21 princípios, onde eu ensino as pessoas a cumprir princípios de prosperidade em qualquer área que ela for, em qualquer lugar que ela estiver, em qualquer igreja que ela frequentar. Se ela obedecer esses 21 princípios, ela prospera. Não tem como dar errado. Infelizmente, eu aprendi isso tarde, apanhei para aprender. E qual a minha função com esse livro? Levar isso mastigado. Fazer com que as pessoas tenham... É o que a gente fala muitas vezes. Não aprender na dor, aprende no amor. É muito melhor você aprender no amor do que... Aprende com os erros dos outros. Então aprende no amor, não na dor. Exatamente. Para que eu vou errar se eu posso... Se hoje eu estou tendo uma oportunidade, não só com a internet, mas com boas pessoas, com bons livros, como é o caso, de aprender sem precisar passar trauma. Exatamente. Então, por exemplo, eu também vou ler tarde. Passei por bastante coisa na vida, tem bastante semelhança, mas... Agora imagina, por exemplo, você poder mas eu já aprendi para um filho, um adolescente. Fala, meu filho, tira 21 dias, lê um dia de cada dia, vamos bater um papo sobre cada dia desse? Você vai ler, o papai vai ler também, nós vamos discutir cada dia. O que a gente pode melhorar enquanto família? Mano, eu duvido que o seu filho vai ser o mesmo depois desse livro. Porque esses princípios, eu falo porque eu tenho uma filha de 13 anos, a minha filha, inclusive, é muito mais disciplinada que eu. Ela acorda 5 horas da manhã todo dia para ler a Bíblia. Ela é, assim, um fenômeno. Não é porque é minha filha, não. Então, eu vejo a mudança, o comportamento dela na escola, com os amigos, com as pessoas. Por quê? Porque ela entendeu os princípios. Eu venho ensinando isso para ela. Ela aprendeu esse hábito de leitura da Bíblia, já faz melhor do que eu, mas eu que plantei a semente. Eu que fui lá e comecei a cuidar e regar daquilo dali. E eu fui ensinando para ela aos poucos. Então, a gente levar isso para os nossos filhos, adolescentes. Por que eu quis fazer pequenininho, prático? Tem os exercícios que a pessoa vai fazendo, ela faz uma autoavaliação. Então, é literalmente um diário que a pessoa vai fazendo e aquilo vai aos pouquinhos. Ela vai entender, caramba, olha, eu errei aqui. Puxa vida. Vou te dar um exemplo da verdade. A Bíblia diz o seguinte, que a verdade traz liberdade. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecerá. Libertará. Então, o que liberta não é o conhecimento. O que liberta é a verdade. Se conhece a verdade liberta. Então, se você acreditar numa mentira achando que é verdade, você se lasca. É ou não? É, com certeza. Então, a verdade, ela desenvolve lealdade, que é a relação entre pessoas a nível de amizade. Ela desenvolve fidelidade, que é um nível de relacionamento e confiança entre pessoas próximas demais, como casais. E ela desenvolve a liberdade. E quando você não deve nada para ninguém, você, meu amigo, bate no peito e fala, pode vir, porque não devo nada para ninguém. Pode botar processo, pode chamar um advogado, pode botar testemunho, o que for, eu não devo nada para ninguém. Essa é a verdadeira liberdade. Quando você tem isso, meu amigo, acabou. Você não deve nada para ninguém. E o pai lá de cima bate palma pra você e fala, vai, filho, vai em frente que eu tô contigo. Ele protege muito, mas hoje em dia, vou te dizer, cara. Sim. Hoje em dia, tá bravo. Hoje, Papai do Céu lá em cima, ele tá muito, como é que eu posso dizer, indignado com o povo, porque hoje em dia o que você vê de atrocidade de pessoas que usam a verdade e mesmo assim são obrigados a passar por alguns processos, obviamente. Sim. Eu acho que é Deus tentando mostrar, às vezes, eu sempre falo isso, né? Eu não entendo. Só olhar para Jesus, pô. Não é por quê. Né? As pessoas sempre falam isso, né? Ah, isso aconteceu por quê? E na verdade nunca é o porquê. É pra quê? Pra que isso aconteceu? O ser humano tem a mania de perguntar, não, mas aconteceu isso, por quê? Não foi o porquê. Se Deus permitiu, é para quê?
que você vai aprender daquilo ali? Para que aquilo aconteceu? Para você mudar com alguém? Para você... É uma perguntinha simples, ó. Para quê? Aconteceu. O que eu aprendo e o que eu ganho? É isso aí. Eu nunca perco. Exatamente. Ou eu ganho ou eu aprendo. E começa a rodar a partir de quanto? Eu devo lançar agora, inclusive dia 21 dias, 21 de dezembro. Tô lançando ele agora, no próximo domingo. 21 Então, bom, de dezembro. ótimo presente de Natal, pô. Exato. Inclusive foi lançado, eu ia lançar ele só depois do carnaval. O rapaz editor falou, não, cara, esse livro tem que ser lançado agora, do Natal para virada do ano, que é o momento que as pessoas querem literalmente... Isso vai vender virar. físico e também digital, né? Inicialmente agora só no físico, mas com certeza vai pro digital também. Não, mas digital que eu quero dizer, as pessoas Tipo comprarem pela internet. Ah, sim, sim. Mas ele também vai ter o formato depois digital. Então, mas tipo e-book, no primeiro né? momento vai Kindle. vender em alguma livraria, se puder falar até já qual a livraria que vai vender. Inicialmente pode me procurar direto. A gente ainda tá muito nessa coisa, é o primeiro livro... Embrionário. Eu tô bem embrionário ainda. Mas assim, só pra você ter noção, a primeira tiragem eu tô com praticamente metade já tá vendido. Só pelos contatos que eu tenho com as pessoas, que passaram pelo meu treinamento, eu fui falando e as pessoas já foram adquirindo. Então, depois dessa primeira fase, agora eu vou entender qual vai ser a melhor lojinha. Eu vou estudar o processo de vendas para poder Para saber aonde executar melhor. Exato. Eu vou sentar com quem é especialista nesse processo, para ele me dizer como é que eu vou fazer, juntar com o meu conhecimento. Exatamente. Montar. Mas pode ter certeza, vai ser um livro que vai ter ele físico, vai ter ele também com formato tipo Kindle, né? O e-book no formato digital, e vai ser vendido também online, porque o interesse é que a gente chegue isso aqui na casa das pessoas. O máximo possível que a gente puder. Léo, obrigado. Como eu te falei, acaba passando rápido. Eu adoro venda. Eu não tenho muito ainda a prática dos processos, mas eu sou uma pessoa muito comunicativa. Isso nem sempre, muitas vezes, é bom, né? Como a gente você perde venda mesmo porque fala demais, né? às vezes perde venda porque fala demais, mas eu não vendo produto diretamente. Sim. Teoricamente, eu vendo serviço e aí passa por todo um processo, se eu não posso falar milhares, mas centenas de pessoas até a execução desse serviço e aprendizado é sempre bom. E aqui eu vi que não é um aprendizado apenas para venda, aqui é um aprendizado para a vida como um todo. Então isso que não tem preço. Vou cobrar meu presente, sim. Eu sei que esse aqui é um protótipo. É o protótipo, mas você vai receber. E Papai do Céu abençoe que o livro possa chegar, né, ao máximo de pessoas possíveis, né? Porque eu acho que aprender com uma pessoa que já passou por isso, né? Aprendeu na dor, né? A gente fala muito isso, né? Ou aprende no amor ou na dor. Acho que então, se você tem a oportunidade de não ter que passar, muitas das vezes, por alguns problemas, procure ajuda antes até do problema. A gente fala muito isso sobre a psicologia, né? Sobre a psicóloga, para mim, é a profissão do século, né? Eu já entrevistei várias aqui. Sim. E a gente, principalmente depois da pandemia, a gente vive um país doente, né? Um mundo doente. O Brasil é o número 1 de ansiedade no mundo. A gente vive um país doente no sentido inversão de valores. Acho que a gente vive um país hoje que precisa muito de Papai do Céu mesmo. Precisa mesmo, porque hoje o certo virou errado. Hoje eu cobrar, muitas das vezes, dos meus filhos, como eu cobro, que eles tomem bênção a mim, aos avós, aos tios, virou algo que seja anormal. Ou seja, eu sou anormal. Você é o estranho, né? O estranho de exigir que os meus filhos me tomem bênção. Porque o certo é qual é pai. E qual é pai? Qual é? Tá maluco? Não existe isso. Mas é inversão de valores, é a inversão do que é certo, que é errado, mas... A gente ainda acredita que Papai do Céu... abrir mão. E Papai do Céu, no momento certo, vai estar cada vez mais botando boas pessoas, né, para criarem bons produtos, para fazer com que essa geração aí venha melhor do que a gente imagina. É isso que a gente torce. Mais adolescentes indo à igreja, lendo a palavra e exercendo a palavra. Porque ler e sem exercer... Por isso que tem exercício. Todo exercício. capítulo tem exercício. Vai fazer uma avaliação, tem uma tarefinha para praticar aquilo ali. E se acabar caindo no erro, como sempre acontece, ou às vezes caiu no teu colo, não foi nenhuma culpa sua, eu sempre costumo dizer, tu consegue sair rápido. Não é que você não vai acontecer. Vai acontecer. Aconteceu com Jesus, não vai acontecer com a gente? Mas tu sai rápido. Sai rápido, porque você conhece o caminho.
Sou o caminho, Verdade, a verdade e a vida. Léo, obrigado. Papai do céu abençoe. Amém. Bom Natal, boa virada de ano aí, se Deus quiser, não só a empresa, mas também o livro vai ser um sucesso. Obrigado aí. Amém. Eu que agradeço pelo convite e nos vemos em breve aí, de repente. Próximo... Galera, esse foi mais um Pode Falar com a Elinho Naim. Até semana que vem a gente está de volta. Fui!